Agora temos uma entrevista especial. Antes disso, imagens ao vivo da faixa de Gaza, agora 11h58 da noite, poucas luzes acionadas, mas ao fundo, do lado direito, para as pessoas, claro, que assistem pela TV ou pelas plataformas digitais, um clarão, um disparo e um míssil foi jogado ali naquela região, ao fundo, na parte direita. Ao longo das últimas horas, a nossa equipe de produção e de sonoplastia monitorando muitos disparos de mísseis, foguetes, trocas de tiros. É ofensiva israelense na faixa de Gaza, sobretudo, claro, ataques aéreos, mas a gente também tem observado e acompanhado trocas de tiros, o que indica, naturalmente, consequência da incursão terrestre. São as tropas de Israel atuando também por terra, com muitos blindados e tanques. Inclusive, trouxemos as imagens há pouco, imagens, inclusive, divulgadas pelas forças de defesa de Israel. A gente segue acompanhando, daqui a pouco a gente vai trazer outras notícias e atualizações desse conflito na faixa de Gaza. E também quero destacar que traremos várias entrevistas especiais ainda nessa edição de Os Pingos nos Is. Entrevistas especiais com especialistas e brasileiros que estão em Israel, aqui em Os Pingos nos Is. Por exemplo, agora a gente vai conversar com Avner Tizur. Ele mora na cidade de Carmiel. É uma cidade que a gente não costuma falar muito aqui no programa. A gente acaba repercutindo mais as cidades que estão ao sul, porque Carmiel fica mais ao norte. Já conversamos com algumas pessoas de Haifa, também uma cidade que fica ao norte de Israel, só que Carmiel fica numa posição muito peculiar. Ela fica muito exposta porque está próxima à fronteira com o Líbano e também com a fronteira com a Síria. Avner, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em conversar com a Jovem Pan News. Obrigado, Canhato, e é um prazer falar com vocês. E quando o rapaz da técnica me falou com quem que eu estaria falando, Mota, Dantas e Zé Maria, eu falei, cara, esses caras são ídolos da gente, então não dá para ser outras pessoas, não, porque a gente vai ficar um tanto quanto, como se diz, embaraçado de falar com gente de tal valor, né, de tal capacidade. Nós que agradecemos você, não fique embaraçado, nós nos sentimos honrados que você tenha reservado um tempinho para conversar com a gente em um momento tão difícil e tão delicado. Agora, Avner, eu trouxe a informação que a sua cidade, Carmiel, está ao norte de Israel. É uma cidade que é relativamente próxima ao Líbano e também à Síria, né? Ao norte da cidade está o Líbano, a oeste, salvo engano, a Síria, a leste fica a costa marítima. Isso, naturalmente, pode gerar uma série de preocupações para as autoridades, mas principalmente para a população. Nós estamos recebendo muitas informações de ataques atribuídos ao Hezbollah, oriundos do território libanês e também do território sírio. A sua cidade chegou a ser atingida? Teve alguma determinação para que a população evacuasse? Conta pra gente qual é a situação de momento. Bom, boa noite a todos. Carmiel, ela fica na Baixa Galileia e por esse motivo, embora estejamos coisa de 30, 40 minutos em linha reta da fronteira com o Líbano e com a Síria, nós temos uma situação de defesa natural, que são as montanhas que ficam ao redor aqui na Baixa Galileia, tá? Você falou em Haifa, nós estamos, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de Haifa, não mais do que isso, tá? Mas pelo fato da posição geográfica, nós estamos numa situação mais protegida. Na Segunda Guerra do Líbano, pelo que me contaram, caíram aqui 122 mísseis, ninguém veio a falecer, mas infelizmente nas vilas árabes, cidades, os bairros árabes, caíram cerca de 7 mísseis e infelizmente 3 pessoas morreram, tá? Carmiel é uma cidade que a gente brinca que diz que tem 30% de árabe, 40% de russos, dos quais 60% são da Ucrânia, e o resto de judeus, e tem brasileiros e argentinos para completar. Mistura, hein, Avner?
Agora, Avner, eu vou fazer um giro de perguntas com os nossos comentaristas, e já que você disse que os nossos comentaristas são ídolos do pessoal da sua família, do seu círculo de amizades, a gente vai começar com José Maria Trindade. Zé, sua questão, por favor. Pois não, olha, Avner, inicialmente eu queria te dar um forte abraço, dizer que eu estou solidário a você, a sua família e a todos que estão resistindo, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que resistir sempre, tem que ir em frente, porque é assim, logo depois a paz nasce exatamente depois de tragédias, porque uma guerra é uma tragédia para todos. O Avner, como é que você vê aí a projeção de futuro, a possibilidade de uma volta àquela normalidade, ou pelo menos parcial, nos próximos meses? Olha, Zé Maria, obrigado pela atitude, e vocês da Jovem Pan têm sido magníficos na permissão de expor o lado, nos dá a possibilidade de expor o lado judeu, porque normalmente a gente não tinha tido essa situação e a gente estava sempre perdendo essa guerra, mas veículos como vocês dão uma oportunidade muito grande e a gente é muito grato por isso, tá? A questão de voltar à normalidade é difícil, porque você tem que considerar o que nós tínhamos antes. Nós tínhamos antes uma situação em que o Hamas jogava bombas contra nós reagíamos, eles incentivavam rebeliões e balagãs, que a gente fala em hebraico, quer dizer, bagunças com o pessoal dos árabes que moram em Jerusalém, que 40% da população de Jerusalém é feita de árabes, as pessoas na Cisjordânia, e era uma situação onde, mais cedo ou mais tarde, algo muito ruim deveria acontecer, terminaria por acontecer. Eu acho que Israel, pela primeira vez, como você tem um governo que foi pego com a guarda baixa, e isso, naturalmente, leva à conclusão de que, muito dificilmente, nós teremos o gabinete que nós temos hoje, ele permanecerá depois das investigações que serão feitas. Eu estou dizendo muito dificilmente porque não tenho como prever, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, as informações começam a surgir e a gente... eu não tenho a capacidade de análise, nem o nível de informação que me permita vaticinar alguma coisa. Porém, a realidade é que nós temos um gabinete que se sente livre para fazer o que precisa ser feito. Claro que existem situações difíceis, a vida dos árabes são vidas importantes, assim como as nossas vidas são importantes, mas eles têm um câncer que os domina. E eles não tiveram a força moral de vencê-los, de mudar essa situação. E nós temos que mudar essa situação. O processo militar, de quanto tempo isso vai levar, e se nós vamos, mais uma vez, nos render à opinião pública, né? Eu estava conversando com minha esposa, disse, por que a opinião pública não sai ao mundo para brigar com o Vladimir Putin, e não com Israel? Difícil de entender, mas o fato é que as perspectivas, elas só serão boas se nós chegarmos a uma situação tal que não sei se é possível derrotar completamente o Hamas, porque o Hamas representa uma filosofia, mas ao ponto que as capacidades militares, políticas e gerais do Hamas sejam desmanteladas, ao ponto de que eles terminem por, sei lá, negociar os reféns como salvo-conduto para a liderança, dos que sobrarem da liderança, fugir do país. Mas, sem isso, só a pressão internacional pode provocar alguma rapidez nesse processo. Sem isso, é aquela coisa da arte da guerra. A suprema vitória é ganhar sem lutar. Se os palestinos chegarem à situação de compreender que
eles não têm a menor chance e que eles se entreguem. Antes disso, a única coisa que poderá nos trazer uma deterrence prolongada é uma situação onde o Hamas fique num nível de aniquilamento extremamente alto, que eles precisem de décadas para poder se recompor. Tá certo. Próxima pergunta, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, você. Avner, boa noite. Primeiro, parabéns pela clareza da sua exposição e pela firmeza moral que você demonstra. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós temos ouvido muitas histórias sobre o que aconteceu desde o dia do massacre. Histórias de sofrimento, histórias de heroísmo, de gente que enfrentou os terroristas. Há alguma história que você tenha ouvido sobre o que aconteceu e que te tenha impactado de uma forma especial? Você pudesse compartilhar com a gente? Olha, Mota, em primeiro lugar, a clareza na informação e tudo mais, isso eu aprendi vendo vocês, tá certo? Então, quem tem que agradecer aqui sou eu, tá? E estou falando isso de coração, porque vendo você, o Zé Maria, o Dantas e outras pessoas que passaram pela Jovem Pan, a gente termina aprendendo a expor as ideias. Olha, assim, de minha família, eu tenho uma parte de família com a filha e o meu genro, que moram em Guiló, que é um pouco ao sul de Jerusalém, mas está dentro da mesma área de Jerusalém, e eu tenho outra parte da família que mora no que é chamado comumente de Cisjordânia, e está todo mundo seguro. De certa forma, nós não tivemos nenhum tipo de situação que nos deixasse mais tenso, tá? Eu fiquei profundamente emocionado ontem quando quando a filha, a soldada Ori Megiddish, foi liberada. Primeiramente, o exército de Israel queria mantê-la escondida para que ela pudesse passar pelo processo de debriefing, informações de inteligência, mas isso não foi possível. E na quinta-feira anterior, quando a mãe dela preparava as halot, que são os pães trançados que a gente come no Shabat, ela preparou uma quantidade grande e aí, de acordo com a lei judaica, você tem que retirar um percentual. E ela fez a bênção, a brachá, sobre isso, fez isso debaixo de forte emoção, e pedindo que, pelo mérito dela estar cumprindo a obrigação religiosa dela, que Deus fizesse com que a filha dela voltasse, que todos os soldados voltassem em saúde, todos os cativos voltassem rapidamente, né? E na segunda-feira à noite, a filha dela foi resgatada e, cara, isso me deixou profundamente emocionado. O sentimento não é que não haja brigas entre nós, judeus, tá certo? Nós somos um povo que, como se diz, 2 judeus, 3 opiniões, tá? Conta-se a história que o judeu se perdeu numa ilha e mais tarde chegou a encontrar o cara e havia 2 sinagogas. Numa ele ia, na outra não ia, porque não gostava do rabino da outra sinagoga, tá? Então, esse é um detalhe da psique judaica. A gente está sempre debatendo, a gente está sempre questionando. Mas o sentido de irmandade e de consciência é algo muito profundo entre nós, e eu fiquei profundamente emocionado. Teve um rapaz que eu conheço, o irmão dele, que ele morreu, ele foi assassinado na festa, tá certo? Mas fora a situação de tensão que a gente tá, houve também o caso da moça que, quando viu os barulhos, os fogos, os tiros, ela falou, isso não está certo. Então ela juntou toda a equipe de defesa do kibbutz, do Yishuv, onde ela estava, e eles terminaram por eliminar cerca de 25 terroristas, e só ela matou 5. E existem muitos casos. Hoje teve o caso que a gente ficou sabendo da moça que foi estuprada enquanto o filho dela foi colocado no forno. Minha esposa ficou extremamente deprimida e
e não conseguiu se recuperar o dia inteiro. Então, mas as histórias de heroísmo, elas vão ser contadas com o tempo, porque é como o Holocausto. A gente pensa que já sabe tudo sobre o Holocausto. Mas no Holocausto morreram mais de 6 milhões de pessoas. Cada pessoa é uma pessoa individual. Você e o Mota tem uma perspectiva, o Dantas tem outra, o Zé Maria tem outra, cada uma tem uma visão. Então, as histórias são múltiplas. Então, nós vamos ouvir muitas histórias. Houve um soldado que estava na sinagoga e ouviu falar do que estava tendo um problema, um rapaz religioso, normalmente não se dirige no Shabat, mas para salvar uma vida, se faz isso, ele pegou a arma dele, pegou o carro e foi até o primeiro kibbutz, e nessa situação ele conseguiu matar vários, terminou ficando ferido. E quando os soldados chegaram, ele estava se mexendo e houve o receio que fosse um terrorista, e o soldado se preparou para atirar, e alguém virou para ele e falou: cara, ele está usando tzitziot, que são aquelas franjas que a gente usa na roupa, os judeus religiosos, para lembrar dos mandamentos de Deus. Então, são várias histórias. A gente vai ter mais informações sobre isso, mas o essencial é que, embora o heroísmo vá nos elevar, o fato é que a dor vai nos amadurecer. Nós não somos um povo de ficar lambendo feridas, mas essa dor traz algo de importante. A gente entender que a realidade, que, como a gente sempre fala em hebraico, Haim elo piquenique, a vida não é um piquenique. Tá certo. Avner Tizu conversando com a gente ao vivo, brasileiro em Israel. Ele está em uma cidade na região norte do país. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Avner, boa noite. A situação que acontece hoje em Israel coloca o país numa perspectiva diferente para o mundo, né? Já havia uma situação política bastante complicada, mas a partir dessa guerra a população se une, mas os desafios para Israel aumentam ao redor do mundo. É preciso um líder capaz de resolver uma série de problemas que vão se criando, sobretudo pela a manifestação equivocada de vários países, e eu coloco o Brasil entre eles, sobre o que está acontecendo. Como é que você vê a situação política? Como é que você imagina que vai ser o desfecho político dessa situação? Não agora no momento da guerra, obviamente, mas olhando para o futuro. Beraldo, essa é uma pergunta excelente. Todas as outras antes foram, mas a sua pergunta nos força a pensar a respeito do futuro vis-à-vis as condições básicas que nós temos como país. Olha, eu tenho ficado um tempo enorme vendo notícias de vários países, notícias de vários canais israelenses, vendo os comunicados do Exército e tudo mais. Escuta, houve um tempo que o Brasil era um país que gerava muitos craques, e a gente não se preocupava muito quando alguém era vendido, né? Nessa guerra atual em que estamos, eu pude compreender o extremo valor do nosso povo. Eu vi jornalistas, mulheres cobrindo a guerra, mulheres liderando bancadas com homens que foram chefes de esquadrões de elite em Israel, conselheiros de primeiros ministros, e eu vi todo esse pessoal, e hoje eu vi uma senhora chamada Miri, não me lembro o sobrenome dela, ela é chefe de um think tank, e ela está com o marido e 2 filhos na guerra, e a forma como ela analisou a situação, extremamente profunda. O que eu posso te dizer, Beraldo, é que isso vai em uma visão até religiosa da coisa. Quando o Akadosh Baruch Hu, o santo abençoado seja ele, escolheu o povo judeu para servir de referência no mundo para que o nome de Deus fosse mantido, ele
criou as condições para que os nossos embates internos, as nossas idiosincrasias pudessem produzir, e também as dificuldades que nós enfrentamos, pudessem produzir pessoas de extremo valor. Tá? Nesse processo da guerra, nós estamos vendo que Bibi Netanyahu mudou a postura dele, que Benny Gantz, algo muito interessante, Ron Dermer, que é um dos conselheiros, e também várias pessoas, como o Daniel Hagari, que tem conduzido a área de comunicação. Então, que é um problema que nós sempre tivemos em expor o nosso lado da questão, sempre nós nos rendemos muito facilmente às pressões externas. Então, resumindo isso, eu creio que uma nova geração deve certamente subir, galgar. Haverá muitas mudanças de protocolos de segurança, muitas mudanças com relação à guarda que está hoje, que está caminhando para o seu final, e outros líderes surgirão, e esses líderes surgirão a partir do trauma do 7 de outubro. E isso significa que não existe nada melhor na vida para você crescer do que o trauma. Então, eu creio que a possibilidade, o surgimento de uma nova geração, ela não será problemática, e nós temos um fato consumado, que algo não estava certo. E por isso precisa ser mudado. E nós teremos as pessoas necessárias para que isso aconteça. Agora, como vai ser exatamente? Eu não diria que essa é a pergunta de $1 milhão, e talvez, como o dólar já se desvalorizou, eu diria que isso é a pergunta de talvez $100 milhões. Avner Tijoux, brasileiro em Israel, falando com a gente diretamente da cidade de Carmiel, ao vivo, agora 00:20 em Israel. Avner, muito obrigado pela gentileza em conversar com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan News. Fique em segurança, você, sua família, seus amigos. Esperamos conversar em breve. Até a próxima. Tá, um abraço para todos e muito obrigado e boa noite, tá? Boa noite.